está se construindo, né? A defesa é mais ou menos essa. Resende, com um futebol muito regular para bom, tá garantindo seu espaço ali na volância. Você vê Daniel garantidíssimo, talvez assim o melhor jogador do Bahia, de modo geral, seja ele. E talvez a posição ali em dúvida seja Patrick ou Emerson Santos. Estão brigando, Patrick nem sempre está bem. Emerson Santos entrou, mas também não convenceu ainda. Essa segunda volância está ainda no meio termo. Mas quando você vai para o ataque, você sabe mais ou menos que, apesar de estar mal, diga-se de passagem, Marco Antônio tem uma regularidade ali como titular. Roda Diga é o 9 do Bahia, né? E aí a outra posição é a que a gente vai brigar mesmo, assim, entre Raí, Rildo, Davó, que eu acho que vai ter essa briga. A não ser que Marco Antônio realmente se mostre totalmente desligado do Bahia, né? Porque eu não consigo entender por que ele ainda não conseguiu deslanchar quando veste a camisa do Bahia, né? Ano passado ele fez uma boa Série B pelo Botafogo, né? E não vejo nenhuma explicação, até porque aqui ele tem jogado nas mesmas posições, mais ou menos, né? Com as mesmas funções, e ele não tem conseguido desempenhar da mesma forma. Mas é isso, é um time que está se formando e que o torcedor já vai identificando a sua cara, o jeito de jogar. Tem uma confiança em Guto, né? Guto, apesar assim, não é uma relação maravilhosa, perfeita, mas é um treinador que criou uma relação com o clube e com a torcida, certo? O torcedor sabe como é que Guto trabalha. Sabe que Guto é muito sério naquilo que ele faz, né? E isso conta bastante, conta bastante. Além do que, o Guto tem um histórico em Série B, né? Inclusive pelo Bahia. Ele tem a fama de saber jogar com a competição. E aí eu queria pontuar uma coisa que Leandro Fernandes pontuou aqui no chat, de que muito dessa melhora se deve ao Bahia agora ter um diretor de futebol. Eu critiquei bastante aqui em outros telecasts o fato de que o Bahia passou 3 meses sem um diretor de futebol, né? O Bahia passou 3 meses de futebol. E aí foi o auge da crise do Bahia, que foi o primeiro semestre desastroso do Bahia, né? E aí, após uma pressão muito grande, inclusive pedido de destituição do presidente por isso, né? Houve isso aqui, houve um pedido no Conselho Deliberativo pelo impedimento de Belintani, por ele ter deixado o Bahia 3 meses sem um diretor de futebol. E aí, pouco após isso, o Bahia contratou um diretor, o Bahia se reforçou, e aí a gente pode questionar a qualidade ou não, mas o Bahia foi ao mercado, o Bahia foi mais ativo no mercado, trouxe vários jogadores, não foi um só, né? O Bahia identificou que tinha alguns problemas e pelo volume de contratações para essa posição, acho que o Bahia identificou que as pontas eram uma fragilidade muito grande, né? E as coisas começaram a andar. Eu acho que o Bahia ainda precisa de alguns ajustes de elenco, né? O Bahia ainda precisa, mas isso só vai poder ser feito lá em julho, né? Na próxima janela. Mas o Bahia precisa ainda, né? Se quiser ter uma Série B segura, o Bahia precisa pensar um pouco mais na sua parte defensiva. As laterais, principalmente. O Bahia precisa pensar com carinho nisso. Com muito carinho, né? Mas é isso. Eu vejo um Bahia, neste momento, e aí passa por uma decisão assim, talvez a mais acertada da direção do Bahia nos últimos anos, né?
a manutenção de Guto para a Série B. Né? Eu acho que em 99,9% dos clubes do Brasil, Guto teria caído após as eliminações no Baiano e na Copa do Nordeste. 99,9%. E o Bahia resolveu. Eu achei que ele tinha que ter caído. Eu confesso que para mim não tinha mais como. Não tinha mais clima, não tinha mais o que extrair do trabalho, mas você sabe o que eu acho que. Eu acho que na minha cabeça, na época, seria a decisão mais correta. Mas veja, eu acho que a diretoria do Bahia não pensou no que já tinha acontecido. Eu acho que a direção pensou no que estava para acontecer, que era a Série B. E a direção tem um fator também, né, Lula? Oi? Que eu acho que tem um fator também, que eu me lembro de debates aqui em relação a isso, que muito se falava em relação à multa de Guto, que a diretoria pensava muito em tirar Guto, porém era uma multa alta, o Bahia não nada de dinheiro, muito pelo contrário, vive uma crise financeira. Era uma isso multa, pesava também, né? Era uma multa que caía, que diminuía bastante após os campeonatos do primeiro semestre. Então, não foi esse o motivo para que Guto não tivesse saído para a Série B. Entendeu? Eu acho que o Bahia pensou no futuro. Vem cá, qual é o treinador que eu contrataria para a Série B? Guto. E Guto já estava ali. Guto já estava ali. Então, eu acho que passou por esse pensamento. Talvez tenha sido a decisão mais racional da diretoria do Bahia desde o início da pandemia para cá. Né? Eu via uma diretoria muito perdida no seu acúmulo de erros. Se sentia pressionada e aí continuava errando. Sabe, emocionalmente perdida. E eu acho que nessa pré-Série B, na decisão para treinador, a diretoria botou a cabeça no lugar, falou: ó, eu já tenho aqui um treinador que é especialista, que tem histórico em Série B. Eu prefiro manter. E talvez aí a multa tenha contado nisso. Não creio que tenha sido o mais decisivo, porque como eu falei aqui, a multa de Guto caía após as competições do primeiro semestre. Né? O que o contrato previa era uma multa muito alta para as instabilidades comuns de primeiro semestre. Entendeu? Perfeito. Mas quando passava o Baiano e a Copa do Nordeste, aí a diretoria tinha um espaço melhor para fazer a sua escolha. E assim, você falou do perfil dos atletas que o Bahia trouxe agora para a Série B, né? E isso é importante. Tem a ver com o dinheiro, com a queda para a Série B. O Bahia perdeu muito dinheiro. Isso é um fato. Mas tem a ver também, e aí eu espero, né? Isso aqui tem um pouco de torcida nisso, né? Que a diretoria tenha compreendido que o outro tipo de perfil que ela estava buscando para o Bahia não é o perfil ideal para o Bahia. Sabe? Não é o perfil ideal. O Bahia passou alguns anos dando passos maiores do que a perna. E o resultado disso é esse. É um Bahia na Série B e com algumas dificuldades financeiras que não se imaginava tão cedo. Não se imaginava tão cedo. Né? E aí eu espero, do fundo do meu coração, que a diretoria tenha aprendido com isso.